aí, fanáticos por cinema? Eu sou a Nath e sejam bem-vindos ao canal Cinemáticos. Vamos falar daqueles filmes que quando você assiste a primeira vez pensa, nossa, que filme incrível! Aí quando você assiste de novo pensa, mas o que foi que aconteceu? Esse não é o mesmo filme que eu assisti antes. Esse é o último vídeo do mês de Halloween, então lembre-se, se você for mais novo do que a classificação indicativa, peça autorização de um responsável para assistir o filme. Depois eu não quero ouvir reclamação de que teve pesadelos, ok? Bora lá! Quando o filme Invocação do Mal foi lançado em 2013, foi um verdadeiro fenômeno e iniciou uma franquia de terror de sucesso. Então, em 2018, anunciaram aquele que seria o filme mais aterrorizante e assustador de toda a franquia. Depois de muita expectativa, uma espera interminável e muitos sustos com os trailers e propagandas, finalmente estreou A Freira, o filme mais assustador do ano. Uma freira comete suicídio num convento na Romênia. O Vaticano resolve enviar um padre com um passado sombrio e uma noviça prestes a se tornar freira para investigar o caso. Os dois acabam descobrindo que existe um segredo profano dentro dos muros do convento e arriscam suas vidas e suas almas numa batalha contra uma força demoníaca. A Freira é um filme de 2018 que teve um orçamento de 22 milhões de dólares e arrecadou incríveis 365 milhões. Tem uma classificação indicativa de 14 anos. Mas, apesar de todo esse sucesso nas bilheterias, ele está com uma aprovação de 25% dos críticos e 35% do público no Rotten Tomatoes. Os filmes do chamado Invocaverso são conhecidos por serem assustadores. Então, quando anunciaram que iam lançar o filme mais aterrorizante da franquia, todo mundo ficou animado. Afinal, é o filme solo de um dos personagens mais icônicos. Finalmente, a gente ia conhecer melhor a freira e sua história macabra. Tão macabro que rolou um boato de que tiveram fantasmas no set de filmagem. O diretor disse que eles estavam filmando uma cena de corredor e ele entrou numa sala e tinha dois caras lá no fundo. Aí eles fizeram a cena, quando terminaram de filmar, ele virou pra trás pra comemorar com os caras e não tinha ninguém lá dentro. Infelizmente, não foi o que aconteceu. O filme no geral não é ruim, mas tem alguns problemas sérios que acabaram prejudicando todo o conjunto. Claro, a gente não pode negar que A Freira tem os seus méritos. É um filme muito bem feito. A ambientação é terrivelmente assustadora. O convento na Romênia é grande e sinistro. É um castelo antigo que emana uma energia pesada. Dá pra perceber de longe que tem alguma coisa muito errada acontecendo lá. As atuações são muito boas. Dá pra sentir o pavor dos personagens. Você fica apavorado junto com eles. A maior parte do filme acontece no escuro. E mesmo assim dá pra ver tudo o que tá acontecendo. As cenas não são escuras demais. Um recurso interessante é a falta de música em alguns momentos. O silêncio é justificado, porque o local é bem afastado e as freiras fazem um tipo de voto de silêncio durante a noite. As cenas sem música de fundo são de dar nos nervos, só com os sons do próprio filme. Infelizmente, essa ótima ideia acaba sendo desperdiçada, por causa de um dos problemas do filme, o exagero de jumpscares. Ah, mas é um filme de terror, então quanto mais sustos, melhor, certo? Não. A direção usa esse recurso exaustivamente, e chega num ponto que você já tá cansado de tanto susto forçado. O jumpscare funciona bem, se for usado de maneira moderada, o que definitivamente não é o que acontece aqui. Além do susto visual, também tem o susto sonoro. Sabe quando tem um barulhão no filme? Tipo um grito? Ou um som muito alto? Só pra dar um susto em quem tá assistindo. Isso acontece demais. Às vezes, a cena nem é tão apavorante, mas o filme força uma virada de câmera ou um som alto. Quando esse recurso clichê fica um pouco de lado, as cenas de terror funcionam melhor. Tem algumas cenas em que nem acontece nada, mas só a expectativa já gera uma tensão. A câmera vira de um lado para o outro, aquele silêncio terrível, você vai se encolhendo de medo e então a cena acaba, mas o medo continua. A cena com a Madre Superiora é um bom exemplo disso. Só a presença daquela mulher já é o suficiente para deixar todo mundo arrepiado. Não precisa ficar dando susto o tempo todo. Eu temo que haja alguma coisa muito errada nesse lugar, abadesa. Como muitos lugares deste mundo. Outra coisa que funciona bem são os detalhes no fundo das cenas. Aparece um vulto no fundo e o personagem não vê, ou então um crucifixo vira de cabeça para baixo. São só detalhes, mas que chamam a nossa atenção e deixam a gente de cabelo em pé. A história faz sentido no contexto geral e funciona bem. Alguns detalhes são muito bons, como os sinos colocados nos túmulos na época da praga, para que caso alguém fosse enterrado vivo pudesse pedir ajuda. É bem interessante. Porém, às vezes o roteiro é ingrato com os personagens, fazendo eles tomarem atitudes estúpidas só porque era conveniente. Existem alguns clichês e situações absurdas que deixam a gente com raiva.
como seguir uma freira muito esquisita no meio da floresta durante a noite, ou o padre que resolve seguir um menino que ele já sabia que estava morto e acaba caindo numa armadilha. Ai, que burro, dá 0 pra ele. A freira que dá nome ao filme é realmente pavorosa. É um demônio chamado Valak e é horripilante. A música que toca quando ela vai aparecendo é sinistra e com certeza está no mesmo nível do tema de Tubarão e Darth Vader. Só que essa criatura maligna acaba perdendo uma parte do terror. E um dos motivos é que ela aparece cedo demais. Num filme de terror é sempre bom demorar um pouco para mostrar a verdadeira cara do monstro, vai deixando a gente com mais medo e mais agonia. Só que ela dá as caras muito rápido. A gente já conhecia a freira de outros filmes da franquia, mas foram aparições bem rápidas. Aqui, ao invés de trabalhar melhor o suspense em torno da criatura, ela já sai tocando o terror e o filme mostra tudo. Aí quando chega na parte mais angustiante e tensa, a gente já viu ela e já sabe do que ela é capaz, e então o impacto é bem menor. Mas o que realmente estragou o filme é o humor, completamente fora de contexto. Era para ser o filme mais assustador de todos, só que o roteiro tá cheio de piadas deslocadas, que tiram completamente o peso do suspense e do terror. Imediatamente após as cenas de susto, vem uma piadinha ou algo engraçado, o que faz com que a gente perca o senso de perigo necessário para o filme continuar dando medo. O personagem French é bem desnecessário. Ele é o alívio cômico que fica fazendo gracinhas durante o filme e enche o saco de verdade. Todo esse lado cômico do filme é descartável. O momento em que eles estão procurando a relíquia para matar o demônio parece uma cena do Indiana Jones. Eles decidem se separar para procurar o portal que trouxe Valak para esse mundo. E essa decisão estúpida e sem sentido, claro, tem um demônio assassino vagando pelo convento, vamos ficar sozinhos, vai ser bem melhor, só serve para enfiar ainda mais sustos previsíveis no filme. A batalha final é decepcionante. Os sustos são previsíveis e o fantasma que persegue o padre começa a ser muito chato. A luta na água não empolga muito e a freira acaba parecendo mais uma velha feia do que um demônio poderoso. E o que falar da forma que a Irene, a noviça, vence a freira. Ela pega a tal relíquia com o sangue de Cristo, só umas gotinhas de sangue, coloca o sangue na boca, lembrem-se, gotas, e cospe na cara do capeta. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Gente, ela cospe tanto sangue que parece que ela tomou menos com Coca-Cola. A ligação com os outros filmes é interessante, mas o roteiro é extremamente trapaceiro para chegar nesse ponto. Os personagens dos outros filmes aparecem, só que bem no comecinho e bem no final do filme. O roteiro também esconde detalhes importantes o tempo todo e mostra só lá no final. São coisas que não existiam antes, mas que o roteiro diz que aconteceu e você não viu porque estava em outro ângulo. Também coloca a noviça Irene como portadora de visões do futuro, o que faz com que ela descubra as coisas muito mais fácil. É um atalho bem cretino da história. Porém, a parte das freiras no convento foi uma ideia genial, isso eu tenho que admitir. A gente acaba ficando na dúvida se tudo não passa de um truque do demônio ou se elas realmente estão tentando ajudar. A Freira é um filme que impressiona visualmente e que já traz uma carga de expectativa vinda dos filmes anteriores. Tem bons momentos e consegue dar medo. Porém, o humor deslocado e as tentativas exageradas de assustar o público acabam se chocando e estragam o que poderia ser o filme de terror do ano. E essa é a nota no nosso vergonhômetro! É isso aí, cinemáticos! E chegamos ao final do mês de Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro especial. Não esquece de deixar um like e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Se inscreve no canal, porque todo domingo, 10h30 da manhã, tem vídeo novo. Valeu!